Hi guys, what's up? Como é que estão todos por aí? Bem? Espero que todos estejam bem, aproveitando aqui as nossas aulas de inglês, tá? Hoje eu vim falar de um assunto um pouco mais sério com vocês, que é o assunto do nosso listening. Como vocês sabem, o nosso curso ele é todo focado em listening e speaking, ele é todo focado em conversation. O writing e o reading vem depois, ou vem como consequência, a gente vem como apêndices do curso, tá? O foco é conversação, para que vocês possam aproveitar o máximo possível do material que a gente está passando para vocês, desse conteúdo que a gente está passando, tá certo? Porque a nossa ideia é fazer com que, ajudar você a levar o seu inglês até o ponto que você quer. Eu tenho certeza que se você mantiver aquilo que a gente fala sempre, de foco, disciplina, trabalho, você vai em muito menos tempo do que você imagina estar falando inglês. Tenho certeza que no máximo em um ano nós vamos estar conversando juntos. Vai ser um prazer para mim conversar com você. E hoje nós vamos exatamente ao meu assunto de conversação. Vamos lá. Listening. Listening é uma parte muito importante do inglês, tá? Talvez a primeira parte, porque a gente aprende uma língua, a nossa língua materna, nós começamos a aprender pelo listening. Quando nós éramos bebezinhos, nós não conversávamos com ninguém. A gente chorava e a mãe vinha e dava comida, ou trocava uma fralda, ou via se tinha alguma dor, ou o que fosse. Mas a primeira sensação em relação à comunicação que nós tivemos no passado, na nossa língua materna, foi o listening. A mamãe falava com a gente, o papai falava, a família falava, ai, que bonitinho, ai, que fofinho, ai, que gordinha, ai, que não sei o quê. E foi por aí que a gente aprendeu a fazer associação com os sons. A gente aprendeu que quando a mamãe falava, ai, que lindinha, nesse tom, ela era alguma coisa positiva para a gente. Ou então, quando ela falava, ai, meu Deus do céu, de novo, a gente sabia que tinha alguma coisa errada. Foi o som, a primeira sensação na linha comunicação que nós tivemos. Então, é através do som, do listening, que a gente vai construir um vocabulário perene no nosso cérebro, tá? Então, hoje nós vamos falar do listening, tá? Primeira coisa que vocês vão fazer com relação ao listening. Escolhe um material para você ouvir. Hoje em dia tem tanta coisa disponível na internet, você pode pegar um áudio da internet de um assunto que você se interesse, você pode escutar ver um filme na Netflix, você pode escutar alguma coisa de um podcast em inglês, um jornal em inglês, CBN, NBC, qual que seja, você pode pegar uma música, não adianta pegar um rap, né? Pegar uma música que seja tranquila de você escutar. Dependendo da música que você pega, até em português é difícil de entender, imagina em inglês. Então, pega alguma coisa para você escutar, que você se adeque, que seja do seu nível, um material do seu nível, e com o qual você tenha afinidade, tá? Então, assim, não adianta, vou falar de português, um exemplo, tá? Vamos supor que eu goste de samba, tá? Então, eu vou escutar um samba em português. Eu não vou escutar rock em português, porque eu não tenho afinidade com esse ritmo. Da mesma forma em inglês. O que você prefere? Você prefere um pop? Então, pega lá um artista que você goste, pega uma música relativamente leve, relativamente simples, fácil de entender, e escuta aquilo, alguma coisa com a qual você tenha afinidade, e uma coisa do seu nível, né? Não adianta você pegar um vídeo ou um áudio para você escutar a respeito de física quântica. Pô, vamos combinar? Respeite o seu nível de inglês, tá certo? Daí você vai ter mais sucesso no seu listening. Sempre com concentração e foco, tá, pessoal? Então, na hora que você for estudar inglês, bom, agora é a minha hora de inglês. Lembra que a gente sempre fala da disciplina? Todos os dias eu vou pegar 1 hora para estudar inglês.
Não pense que aquela barriga tanquinho daquele ator da Globo, ou aquela barriga chapada daquela atriz do filme X veio de graça. Veio à custa de muito exercício, muita academia, muita alface. Tá? Então, muitas pizzas que deixaram de ser comidas, muitas cervejas que deixaram de ser bebidas e muitos chocolates também que deixaram de ser ingeridos para ter aquela barriga de tanquinho, aquela barriga chapada. Então, foco. É inglês que você quer? É. Então, vamos trabalhar no inglês. 1 hora por dia é o suficiente. Mas aí você vai fazer o quê? Você vai desabilitar suas redes sociais. Vai tirar Instagram, vai tirar Telegram, vai tirar Facebook, vai tirar WhatsApp. Desabilita tudo. Desliga o celular. Você não vai morrer de ficar sem celular durante 1 hora, tá? Escolhe um lugar calmo para você fazer isso. Não adianta fazer isso na cozinha com a sua avó e a sua tia discutindo alguma coisa aí, cozinhando. Não vai funcionar. Escolhe um lugar calmo. Esteja certo de que você não vai ser interrompido. Não adianta você querer fazer aquilo na hora que as crianças estão chegando da escola. Não vai dar certo, ok? Então, tenta um lugar calmo, um lugar tranquilo, que você não vai ser interrompido, e desliga seu celular aí, desabilita as redes sociais e, ó, presta atenção no que você estiver fazendo. Foco, foco. Tá certo? Foco no inglês, naquela 1 hora, é só 1 hora por dia. Então, foco no inglês. Tá legal? Outra coisa, use associações para você estudar. Como, por exemplo, o quê? Escolhe um documentário. Documentários são excelentes, porque a locução da pessoa, do repórter que está falando relativamente é relativamente lenta, né? Não é muito rápida, e você pode associar o que ele está falando com as imagens que aparecem no vídeo. Então, documentários são excelentes fontes para o seu listening, para você treinar o seu listening. Tá? Escolhe um documentário com o qual você tenha afinidade e assista. Se você tem afinidade com dança, assista documentários sobre dança. Se você tem afinidade com cozinha, com a culinária, assista documentários sobre culinária. Tá? Tem milhares de conteúdos disponíveis na internet. Tá? E outra coisa, assista várias vezes. 2, 3, 4. Não é um documentário de 2 horas. Algum documentário pequeno, de 10, 15 minutos. Assiste várias vezes, até você se sentir à vontade para explicar sobre esse documentário para alguém que não assistiu. Sua esposa chega lá na hora que você terminou de assistir e ela pergunta assim para você: e aí, estava assistindo o quê? Ah, eu estava assistindo um documentário que dizia isso, aquilo, falava sobre tal animal nas savanas da África, ou falava de uma peça de teatro, ou falava de um museu, ou falava de qualquer coisa, algum tema que você tenha afinidade. Assista 2, 3, 4 vezes, até você ser capaz de descrever esse vídeo, tá? E outra coisa, evita coisas com conteúdo técnico, tá? Por exemplo, por mais que você seja um farmacêutico, ou da área farmacêutica, tente não entrar de sola em vídeos de conteúdo farmacêutico. É capaz de você tropeçar em algumas coisas que você não tenha tanta afinidade. Então, no começo, tenta evitar assuntos técnicos, tá? Aos poucos, você vai adicionando esses vídeos na sua audioteca, na sua videoteca. E aí, você começa a aumentar, começa a engordar o seu vocabulário técnico, tá? Outra coisa, assista esses vídeos muitas vezes, muitas vezes. Quanto mais você se expuser ao idioma inglês, mais o seu cérebro vai se acostumar com os sons.
tá? Eu lembro de uma história engraçada, eu não sei quantos de vocês têm alguma religião. Assim que eu mudei para os Estados Unidos para estudar, eu fui para o culto, né, que eu frequentava, e no final do culto, o pastor dizia assim, let's pray, e todo mundo abaixava a cabeça. E eu ficava pensando, meu Deus do céu, o que será que ele está falando? E eu não tinha ninguém para perguntar. Então, eu fui me acostumando com aquele som e me acostumando com a situação. Cada vez que o pastor falava, let's pray, todo mundo baixava a cabeça e ele começava a fazer uma oração. Então, eu comecei a procurar ver de onde vinha aquele som. E eu fui pesquisar para saber o que queria dizer aquilo. E aquilo queria dizer, oremos. Então, let's pray, oremos. Mas eu nunca tinha me exposto àquele som. Então, depois de uma meia dúzia de let's pray, a gente faz a associação e chega à conclusão. E eu me acostumei a ouvir aquele som do let's pray, que aquilo queria dizer, oremos. Tá certo? É só um adendo aqui para vocês verem como essas coisas acontecem no nosso dia a dia. Tá certo? Isso vai acontecer com você direto. Então, escute over and over and over and over. Over and over quer dizer de novo, e de novo e de novo. Tá certo? Outra coisa, use áudios em inglês como pano de fundo para as atividades de vocês. O que eu quero dizer com isso? Poxa, pega o inglês e incorpora o inglês na sua vida. Vai dar aquela caminhada? Usa um fone de ouvido, caminha escutando alguma coisa em inglês. Pode ser música, pode ser um podcast, o que você quiser. Tá? Um audiobook. Hoje em dia existe esse recurso. Pega um audiobook em inglês, claro, dentro do seu nível. Não vai pegar Shakespeare, né, pessoal? To be or not to be? That's the question. Não vai rolar. Então, tenta, na hora que você for caminhar, escutar inglês. Na hora que você está tomando banho, ao invés de escutar o pagodinho, bota lá uma música em inglês. Para você escutar aquilo num tom que você consiga, num volume que você consiga escutar debaixo do chuveiro e que a tua mulher ou com a tua mãe não vai lá na porta do banheiro dizer, tá maluco, menino? Entendeu? Tenta incorporar isso na sua vida. Na academia, indo e voltando para o trabalho, no busão, ó, fone de ouvido, vai escutando coisa em inglês. Você não vai se arrepender das dicas que a Pro está falando, tá? Fica a dica. Outra coisa importante, desafie-se. Depois que você já tiver chegado num certo nível, não fique acomodado na sua zona de conforto, tá? Vai aos poucos buscando áudios mais complexos, que tenha palavras que você desconhece. Poxa, eu escutei três áudios desse assunto. Deixa eu pegar um outro áudio desse assunto. E aí, num outro nível, talvez. Aí vão aparecer palavras que você não conhece. Tenta usar um dicionário de sinônimos. Tá? Muitas vezes os audiobooks vêm acompanhados do texto, tá? E se você estiver escutando um documentário, muitas vezes o documentário tem o subtitle em inglês, tem a legenda em inglês. Acompanha com a legenda. A hora que tem uma palavra que você não conhece, pausa o vídeo, vai procurar a palavra como sinônimo, para a gente manter aquela associação, sinônimos, e não tradução, tá certo? Lembre-se sempre de dar preferência para sinônimos e não para tradução. A partir do momento que você vai construindo o seu vocabulário, você pode ir aumentando a sua gama de assuntos. Tá, eu comecei com o assunto de culinária, que é um assunto que eu domino. Ah, legal. Mas o que eu também gosto além da culinária? Ah, eu gosto de fitness, exercícios físicos, tá? Então, eu vou começar a buscar vídeos de exercícios físicos para eu poder engordar o meu vocabulário, aumentar o meu vocabulário, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas de hoje e, de novo, segue a gente aí nas mídias sociais, no Telegram, no Instagram, @iriafátima, segue a gente aí, não na hora de estudar inglês. A hora de estudar inglês é a hora de
estudar inglês, tá certo? Então, para você que ficou até aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar aquele chorinho de um ditado em inglês que é muito pertinente para a nossa aula de hoje. Esse ditado diz assim: make hay while the sun shines. Hay é isso aqui, é o feno, tá? Que muitos fazendeiros colhem, vou colocar assim, e deixam estocado nesse formato para poder alimentar gado, cavalo, ou o que seja, né? Então, existe um período, um horário para poder fazer isso. E esse horário é durante o dia. Não adianta querer colher o feno à noite ou depois que passa o dia, na semana seguinte, porque aí o feno, vou dizer assim, passa do tempo. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas ele tem um período que ele pode ser colhido para ser armazenado. Então, make hay while the sun shines. Take action while the opportunity exists. Tome uma atitude enquanto tem a oportunidade. Vocês estão tendo a grande oportunidade de estarem expostos ao inglês. Então, take action. Bora lá, vamos estudar, vamos fazer valer esse tempo que a gente está investindo no nosso aprendizado, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado aí da aula de hoje. Não esquece de se inscrever no canal para receber o material, o conteúdo que a gente posta aqui todos os dias e me deixa aquele CCC, né? Curte, comenta, compartilha. Você me ajuda muito a subir o canal para a subir o vídeo no canal, para que mais pessoas tenham acesso a esse material, tá certo? Então, see you next class.